Olá, o meu nome é João José da Silva Júnior, sou advogado e professor de Direito Imobiliário. Estou aqui para apresentar o curso O Laudêmio e sua Juridicidade. Este curso é composto por 5 aulas. Chegamos então à 5ª aula, que é justamente o tema Laudêmio, sobre o Laudêmio. Na aula passada, vimos o Instituto do Direito de Enfiteuse. Vimos a sua origem, o seu conceito, as suas espécies, os sujeitos da relação, o que seriam os terrenos de marinha e seus acrescidos, a natureza jurídica do aforamento, suas características, os modos de aquisição e extinção deste instituto jurídico denominado enfiteuse. Na aula de hoje, vamos falar sobre o laudêmio. Temos aqui no estúdio alguns alunos. Laís, Priscila, Daniele e Rafaela. Sejam bem-vindas. Para todos que querem enviar suas dúvidas, indagações, perguntas, podem enviar para o seguinte endereço eletrônico: saberdireito@stf.jus.br. Lembrando sempre que, quando enviarem suas dúvidas, indiquem o nome do professor e o tema. Bem, vamos iniciar então a nossa 5ª aula sobre o laudêmio. Laudêmio significa prêmio. Laudêmio vem do latim laudere, que significa prêmio. É o prêmio pela ocupação. Que ocupação seria esta? Aquela ocupação que nós vimos na aula passada, quando falamos sobre a enfiteuse. O particular, no caso da enfiteuse pública, ele recebe o imóvel e tem que pagar uma renda chamada foro. Só que, quando houver uma alienação, e esta alienação sendo onerosa, aparece então a figura jurídica do laudêmio. Portanto, este laudêmio é pago pelo enfiteuta, por aquele que está ocupando. Por isso que é o prêmio pela ocupação. É neste sentido o seu significado. Logo, já podemos perceber que o instituto do laudêmio é decorrente da enfiteuse, do aforamento. Isto é, a enfiteuse, para que ela seja constituída, imprescindível que haja antes uma propriedade. Então, a enfiteuse só existe se houver antes uma propriedade. Já o laudêmio, por sua vez, decorre da enfiteuse. Só existe a enfiteuse, ou melhor, o laudêmio, se houver antes o aforamento. Logo, o laudêmio decorre do instituto do contrato de enfiteuse. Para a Secretaria de Patrimônio da União, que é a SPU, este órgão federal que cuida dos terrenos de marinha e seus acrescidos, regulamenta, disciplina, para este órgão, SPU, é foreiro quem detém
quem possui uma carta de aforamento. Quem não possui esta carta de aforamento e ocupa um imóvel da União é chamado tão somente de ocupante. É enquadrado no conceito de ocupante, que nós vamos ver mais na frente, no seguir desta aula. Então, fazendo ênfase à enfiteuse pública, uma vez que a enfiteuse privada foi revogada, conforme vimos na aula passada, a enfiteuse pública é aquela que corresponde aos terrenos de marinha e seus acrescidos. Essa enfiteuse pública também denominada de aforamento especial ou administrativa. Já que diz respeito aos terrenos de marinha e seus acrescidos, sabemos, por via de consequência, que os terrenos de marinha e seus acrescidos pertencem à União Federal. Logo, a União Federal é a dona dessa terra e, portanto, o sujeito ativo dessa relação contratual, denominada enfiteuse ou aforamento público. Quando se fala em terrenos de marinha, não podemos confundir terrenos de marinha com terrenos da marinha. Terrenos da marinha não é do que nós estamos tratando, não é sobre o que nós estamos tratando aqui. Estamos tratando sobre o terreno de marinha. Portanto, não é terreno da marinha, aquela marinha, o órgão federal das Forças Armadas. Não. Não é um terreno da marinha, órgão federal das Forças Armadas, mas de marinha. Isto é, aqueles terrenos que recebem influência da maré. Maré aí, num sentido amplo, em sua acepção ampla, correspondendo, então, a mar, rios, lagos, lagoas. Portanto, nada tem a ver com a marinha das Forças Armadas. Já que vale lembrar isto, uma vez que há uma confusão a esse respeito. Pois bem, esses terrenos de marinha, eles foram contemplados em nosso ordenamento por meio da coroa portuguesa, conforme vimos na aula passada, quando tratamos sobre a enfiteuse. Os efeitos do laudêmio na esfera privada do cidadão, os efeitos são enormes, uma vez que o imóvel que foi inserido como terreno de marinha e seus acrescidos, este imóvel, uma vez sendo alienado onerosamente pelo particular que detém o domínio útil, né? Este particular, se não pagar, se não recolher o laudêmio, não terá o registro, não poderá registrar o imóvel. No caso, o comprador não poderá registrar o imóvel no seu nome. Diante disso, nós percebemos a grande importância do estudo acerca deste instituto, uma vez que grande parte da população que mora próximo à faixa da orla, muitas vezes pessoas de baixa escolaridade, como pescadores, não têm estas informações e acabam perdendo a sua propriedade. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou quanto a isto. Nós vamos ver
quando falarmos sobre a ação direta de inconstitucionalidade dos terrenos de marinha e seus acrescidos. Pois bem, a linha A do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 3º do Decreto-Lei número 2.398 de 1987, vejam que são muitos os dispositivos. A linha A do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 3º do Decreto-Lei número 2.398 de 1987. Esse dispositivo, a linha A, determina que não serão registrados, sob pena de responsabilidade dos titulares dos cartórios, os oficiais de registros, sob pena de sua responsabilidade pessoal, eles não registrarão os imóveis no nome do comprador se não foi comprovado o recolhimento do laudêmio. Portanto, ele não terá o seu nome no registro. Logo, ele não poderá se denominar como o novo enfiteuta, o novo foreiro. Nós já falamos que o enfiteuta, já falamos na aula passada e vamos recapitular, que o enfiteuta, ele recebe todos os poderes da propriedade, inerentes à propriedade. O direito de usar, gozar, dispor e reaver. Portanto, ele se coloca na posição, por força de lei, de quase proprietário. Só não tem, ele só estará despido da essência da propriedade. Portanto, ele não se importa, o enfiteuta, já que ele tem todos esses poderes, esses elementos, essas faculdades da propriedade. Ele pode utilizar, ele pode alugar, ele pode utilizar aí das mais variadas formas, né? Ele pode, enfim, dormir, guardar seu carro, inclusive de forma negativa, ele pode guardar a coisa, viajar e deixar lá, enfim. Pode alugar, isto é, gozar, fruir, ele pode emprestar, pode inclusive dispor daquele bem, ou seja, que é a disposição, o poder mais importante da propriedade, né? Ele pode alienar onerosamente, gratuitamente, através do contrato de compra e venda, gratuitamente, através da doação, pode ceder, através do contrato de cessão, enfim. Inclusive, reivindicar o bem de quem quer que o detenha ou possua injustamente. Dado este grande acervo de direito, muitas vezes esse enfiteuta ou foreiro não se incomoda, né? Porém, quando de uma alienação onerosa, é bom frisar a onerosidade. Só quando houver uma alienação onerosa é que se verificará o laudêmio, a obrigação de recolher o laudêmio, de pagar o laudêmio. Então, compra e venda é um contrato oneroso. O enfiteuta vai vender o imóvel, tem que recolher o laudêmio. Cessão onerosa, dação em pagamento, inclusive a troca. Sabemos que a troca
é também um contrato oneroso. Onerosidade consiste naquela característica contratual em que ambas as partes ficarão privados de valores. Então, na compra e venda, por exemplo, de um imóvel, quem vai comprar o imóvel fica privado daquele valor que vai ser utilizado. Privado significa proibido, ele não pode, ele se autoproíbe de desviar aquele dinheiro. Se ele quer comprar, ele tem que perder aquele valor, ele vai ficar privado de utilizar aquele valor para uma outra coisa. Já quem está vendendo, a onerosidade consiste na privação daquele bem. Ele vai abrir mão daquele bem que tem um valor. Pois bem, havendo alienação onerosa, recairá o laudêmio. Portanto, a alienação onerosa é o fato gerador do laudêmio. E uma vez não pago este laudêmio e sendo registrado o imóvel, quem arcará com isto, com este pagamento perante a União, é o titular do cartório, o oficial de registro, como dispõe aqui a lei, conforme nós já vimos. Pois bem, o laudêmio, é interessante frisar que é um ingresso patrimonial, é uma renda que faz jus à União. Estou aqui, volto a falar, enfatizando mais a enfiteuse da espécie pública, o aforamento público. Como na hipótese de enfiteuse da espécie privada, este laudêmio vai para o senhorio direto. Portanto, na espécie de enfiteuse pública, o senhorio direto faz jus ao recebimento do laudêmio quando o enfiteuta foreiro alienar aquele bem imóvel de propriedade alheia, União, no caso. Pois bem, só que este ingresso patrimonial, laudêmio, ele não se confunde com outras rendas, inclusive tributo. Nós vemos e não temos isso como concebido porque não são sinônimos. Muitos falam sobre o imposto do império, taxa imperial. Só que imposto e taxa são nada mais do que espécies de tributos. E o laudêmio não é tributo. Como eu já falei, o laudêmio decorre de um contrato de enfiteuse, decorre de um valor que tem, por força, um contrato de aforamento. Portanto, a natureza jurídica, a essência do laudêmio, a sua essência para o direito, é de ser uma renda pessoal, obrigacional, uma renda creditória, creditícia, também podemos falar assim, mas não real. Vamos aqui traçar algumas distinções de rendas. Como eu já falei, nós temos a carta de aforamento. Na carta de aforamento, expedida ou emitida pela Secretaria de Patrimônio da União, SPU, que é o órgão federal que cuida, disciplina, organiza e regulamenta os terrenos de marinha e seus acrescidos, ela expede esta carta de aforamento para o foreiro, que tem com ela um contrato de aforamento ou enfiteuse. Quem não tem esta carta, como eu já falei, é um mero ocupante. Não tem esta carta, né? Ou seja, não tem um contrato de enfiteuse, mas tem um contrato de ocupação, uma vez que também está ocupando um terreno ou imóvel da União. Então, temos aqui duas figuras que devemos nos debruçar sobre eles.
a figura do foreiro e a figura do ocupante. De acordo com o Decreto-Lei número 9.760, de 1946, tanto o foreiro quanto o ocupante estão obrigados a recolher o laudêmio quando alienam o seu direito sobre aquele imóvel da União, alienam onerosamente. Então, já sabemos quem seria o foreiro, aquele que está inserido no contrato de aforamento. Mas quem seria, portanto, o ocupante? O ocupante é aquela figura jurídica que tem um contrato administrativo com a União. Ou seja, através de um contrato administrativo denominado ocupação, a União permite que uma pessoa ocupe seu imóvel. Só que de forma precária, isto é, resolúvel a qualquer tempo. Significa dizer que o ocupante, aquele sujeito que tem a autorização da União de ocupar o imóvel dela, pode perder esse direito a qualquer tempo, por interesse público. Este direito de ocupação, esta concessão, esta autorização dada pela União, fica condicionada a alguns requisitos contemplados neste decreto-lei que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, o ocupante tem que demonstrar que está dando uma função social àquele terreno, está cultivando, está produzindo. E, em virtude disto, a União autoriza a sua permanência. Só que, como eu já falei, né, são figuras distintas, foreiro e ocupante. O foreiro, ele tem um direito real, que é o aforamento. É um contrato real. Já o ocupante, ele não tem domínio. O foreiro, ele tem domínio útil, que é o direito de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa de quem quer que o detenha, a detenha ou possui justamente. Já o ocupante não tem esse domínio, não tem uma parcela da propriedade, tem apenas posse. Tem apenas posse. Eis a razão de termos estudados, primeiro, noções gerais de direito imobiliário, depois a posse, depois a propriedade, depois a enfiteuse, para chegarmos a esta última aula falando sobre o laudêmio e sua juridicidade. Uma vez que cada instituto pressupõe o estudo de um outro. Então, percebemos que se o ocupante tem apenas posse, ele não tem aí aquelas prerrogativas inerentes aos direitos reais, como, por exemplo, como mero possuidor, o ocupante não tem o direito de sequela. Então, vamos lembrar o que seria o direito de sequela. O direito de sequela, na verdade, é uma característica que nós vimos na primeira aula ainda, quando traçamos as características dos direitos reais. Sequela significa perseguir a coisa. Ou seja, o titular do direito real vai buscar a coisa onde quer que se encontre e com quem esteja. Já o possuidor não tem esta faculdade, este poder, esta prerrogativa. Por outro lado,
o ocupante também não tem a preferência. Preferência aí que diz respeito ao pagamento. Já o foreiro, ele tem preferência. O foreiro, como ele tem um direito real, né, o domínio útil, o contrato de aforamento, né, é um direito real, o foreiro pode, inclusive, hipotecar aquele bem imóvel. Hipotecar, que significa dar aquele bem imóvel em garantia. Ele não é o proprietário, mas tem o domínio útil, que corresponde a todos aqueles elementos da propriedade que nós já sabemos. Então, ele pode, inclusive, hipotecar. Hipoteca, nós sabemos que é um direito real de garantia. Ou seja, o imóvel fica vinculado a uma obrigação. Portanto, o foreiro, ele pode utilizar esse meio de garantir suas obrigações. Claro que, uma vez não paga a dívida, o imóvel vai ser escutido, vai ser penhorado e executado, para que o seu valor, o valor que foi apurado com a venda judicial, sirva para pagar os débitos. Mas é uma garantia, né? É um direito que o foreiro tem, já que ele tem o domínio útil, ou seja, ele tem domínio, uma parcela da propriedade, que é o domínio útil. Já o mero possuidor, como ocupante, não tem esse direito. Não pode hipotecar. Ele, como já falei, pode perder o direito de ocupação a qualquer tempo. Este ocupante, ele não tem aí a obrigação de pagar o foro. O foro corresponde àquela verba anual. Então, já verificamos aí duas verbas, né? Laudêmio e foro. Já o ocupante não paga o foro, mas uma taxa de ocupação. Taxa de ocupação. Taxa aí colocada de forma equivocada pelo legislador. Nós sabemos que taxa é uma espécie de tributo. E aqui a União, quando concede uma ocupação do seu imóvel, não está prestando serviço algum. A taxa tem como pressuposto a prestação de serviço. Pois bem, do Estado, né? Pois bem, vamos aí então verificar algumas rendas inconfundíveis. Recapitulando, o laudêmio decorre do contrato de enfiteuse e sempre terá como fato gerador a alienação onerosa do bem. Então, o enfiteuta, que recebeu o domínio útil, o foreiro, ele, alienando aquele bem onerosamente, né? Alienar significa tornar alheio, ele alienando, tornando alheio aquele imóvel, vendendo, por exemplo, terá que recolher o laudêmio. Já o foro, independentemente do enfiteuta vender o imóvel, independentemente de alienar, ele tem a obrigação de pagar o foro ao senhorio direto, que seria, nesta espécie de enfiteuse pública, a União. Portanto, o particular paga à União, que antigamente se pagava a coroa portuguesa, mas perdura até hoje pagando à União. Então, tem que pagar anualmente o foro, né, que corresponde a 0,6% do valor do imóvel. Já a taxa de ocupação é paga pelo ocupante, também anualmente, uma vez por ano. Então, não confundimos, né? Foreiro, ocupante. Dois contratos diversos.
2 contratos, aí podemos dizer administrativos, né? Enfiteuse pública e ocupação. O ocupante paga a taxa de ocupação, que varia de 2% a 5%. De 2% a 5%. A depender da data da inscrição. Se até 1987 ou antes desta data. Se até 1987, a data da inscrição do ocupante na SPU, Secretaria de Patrimônio da União, a alíquota é de 2% anualmente, né? Já se após essa data, 1987, houve a inscrição, a alíquota é de 5% sobre o valor venal do imóvel, que é o valor de mercado do imóvel. O imóvel com todos os seus caracteres, né? Seja imóvel terra apenas nua, seja imóvel com edificação, com construção, benfeitorias e etc. Então, o valor venal é a base de cálculo. E a alíquota, como eu já falei, 0,6%, foro, taxa de ocupação, 2% a 5%, a depender da data da inscrição. Uma outra renda inconfundível é o tributo. Como eu já falei, tributo é o gênero, né, de várias espécies. Impostos, taxas, contribuições sociais, ou também chamadas de especiais, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios. Portanto, tributo é a prestação pecuniária compulsória, ou seja, independe do elemento volitivo, independe da vontade do contribuinte. O tributo será cobrado. Já o laudêmio depende sempre desta voluntariedade, já que é um contrato. Ou seja, o particular só estará inserido nesta esfera, neste âmbito de atuação da União, se ele quiser. Se não, ele vai morar, né, ou vai fazer de tudo, né, reunir forças para ter um imóvel que não esteja inserido neste âmbito de natureza. Pois bem, então podemos aí perceber as rendas inconfundíveis, né? O laudêmio não se confunde com o foro, muito menos com a taxa de ocupação, e nem tampouco com o tributo. Todavia, pode ocorrer a confusão dos sujeitos. Os sujeitos podem se confundir. Em que sentido, professor? Vamos admitir que um ocupante, aquele que recebe o imóvel da União, aquele que está autorizado pela União a utilizar o imóvel, tem apenas posse, este ocupante, ele já paga a taxa de ocupação à União uma vez por ano. Este imóvel ocupado por esse sujeito ocupante está próximo à influência das marés, isto é, está inserido no conceito dos terrenos de marinha e seus acrescidos. Logo, ele terá que pagar taxa de ocupação e mais o foro anual. E, havendo, eventualmente, uma alienação onerosa, a exemplo, uma compra e venda, ele quer vender este imóvel, além da taxa de ocupação, do foro, terá também que recolher o laudêmio. E mais ainda, havendo esta alienação onerosa,
não recairá tão somente essas três rendas, mas também tributos. Tributos como o tributo de transmissão intervivos, que é um tributo municipal, denominado ITBI, com a sigla ITBI, como também outras espécies de tributo, como nós poderíamos aí cogitar da taxa de bombeiro, taxa de esgoto, etc. Então, vejamos que o bolso do cidadão fica demasiadamente pesado, né? Sofre com esta carga de cobranças. Todavia, percebemos, a partir deste exemplo, a confusão dos sujeitos. Ou seja, o mesmo sujeito, ele pode ser foreiro e ocupante ao mesmo tempo. Basta ele ser ocupante e que este imóvel esteja inserido também em terrenos de marinhos acrescidos. Esteja próximo à maré, né? Então, temos aí a previsão de 2 contratos administrativos: aforamento e ocupação. Mas alguém poderia perguntar: como é que o cidadão conseguirá se desvencilhar desta situação? Nós temos no nosso ordenamento jurídico uma instrução normativa baixada pela SPU, Secretaria de Patrimônio da União. A SPU, através dessa instrução normativa número 5, instrução normativa número 5 de 24 de agosto de 2010. Portanto, recentíssima, 24 de agosto de 2010. Instrução normativa número 5. Esta instrução normativa, que é um ato infralegal, como nós sabemos, dispõe sobre a análise dos requerimentos, da isenção, tanto do foro, como da taxa de ocupação, como também do laudem. Então, esta instrução determina que todos aqueles carentes de baixa renda ficarão isentos. Esses carentes de baixa renda significa, a lei traz o conceito de, essa instrução normativa traz o conceito de carente ou baixa renda, aquela pessoa que recebe por mês até 5 salários mínimos. Na verdade, esta instrução normativa fala da renda familiar. Portanto, não é só aquele sujeito responsável pelo imóvel que tem o nome no registro. Não. Conta-se esta renda per capita, ou seja, por cabeça. Todos que moram naquele imóvel e que têm uma renda serão analisados, contemplados na análise. Ou seja, esta renda per capita, por cabeça, esta renda familiar, não pode ultrapassar o patamar de 5 salários mínimos para estar enquadrado nesta faixa de isenção, comprovando este patamar de até 5 salários mínimos, aquele responsável pelo imóvel, ou seja, aquele que está com o nome lá no registro, como enfiteuta, estará isento tanto do foro como do laudem. E também serve para a taxa de ocupação, no caso do ocupante. O ocupante aqui, como já falei, tem posse
ele tem um registro na SPU como ocupante, na Secretaria de Patrimônio da União. O registro no cartório de registro de imóveis não está no nome dele, porque ele não tem propriedade. Pois bem, então, esta é uma forma de se desvencilhar desta obrigação. O cidadão pode recorrer a esta instrução normativa e fazer o seu requerimento, comprovando que o ganho mensal da sua família, isto é, se ele mora com uma outra pessoa, se mora sozinho, comprovar que não ganha mais de 5 salários mínimos. Uma outra forma é através da jurisprudência. A jurisprudência tem se firmado no seguinte sentido: quando o imóvel será alvo de demarcação, quando for ele inserido em terrenos de marinha e seus acrescidos, antes disto, porém, terá que passar por um crivo, que é o processo administrativo demarcatório, promovido pela Secretaria de Patrimônio da União, SPU. Neste processo administrativo, são e devem ser respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Princípios estes que são espécies do princípio maior processual, que é o devido processo legal. E muito aconteceu de o particular perder a propriedade, não sendo intimado daquela decisão da SPU. Uma vez que o artigo 11 do Decreto-Lei 9.760, de 46, diploma este que regulamenta os terrenos de marinha e seus acrescidos, prevê no artigo 11 a intimação por edital de todos aqueles que estão inseridos em terrenos de marinha e seus acrescidos. E esta intimação por edital foi e está sendo vista como inconstitucional, ante aqueles princípios da propriedade que nós sabemos. A propriedade é prevista como um direito fundamental, previsto no artigo 5º, inciso 22 da Constituição. E por isso merece uma maior atenção, um maior cuidado. Não podendo a União, através da Secretaria de Patrimônio da União, seu órgão federal, tirar o patrimônio sem antes ouvir, sem antes dar oportunidade de defesa ao particular. Esta oportunidade de defesa é até dada, porém, de forma mitigada, de forma irregular, já que é por meio de edital. E muitas das vezes o particular desconhece que o seu imóvel está sendo alvo de demarcação. Esta polêmica chegou ao Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal determinou que a Secretaria de Patrimônio da União procedesse à intimação, que na verdade é uma notificação administrativa, a notificar pessoalmente cada enfiteuta, cada particular, ou futuros enfiteutas, uma vez que terão o seu direito de propriedade diretamente atingidos. Então, através de uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, de proveniência
do Estado de Pernambuco, a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. E o ministro relator é o ministro Ricardo Lewandowski. Foi deferida por maioria de votos, foi deferida a medida cautelar nesta ADIM, determinando que todos os processos demarcatórios que inseriram os imóveis como terrenos de marinha e seus acrescidos, sem que fosse dada a oportunidade de defesa através da notificação pessoal para aqueles imóveis que têm o registro na SPU, isto é, aqueles proprietários, aqueles particulares certos aí porque eles têm o nome na SPU, o nome no registro. Aqueles que têm o nome são tidos como interessados certos. Os interessados incertos são aqueles que não têm o nome registrado. E daí não tem como saber, não tem como enviar uma correspondência. Mas, né, isso traria um desgaste muito grande para a administração. Mas aqueles interessados que têm, né, o seu nome registrado são os interessados certos. Eles têm o direito de ter a oportunidade, né, de defesa. Então, o Supremo declarou a inconstitucionalidade deste artigo 11 do Decreto-Lei número 9.760 de 46. Todavia, já o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já vinha se declinando desta forma, decidindo desta forma. Isto é, sempre fazendo alusão aos princípios do contraditório e da ampla defesa. De maneira que a SPU, a União, através da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, formalizasse, procedesse a esta notificação pessoal aos interessados certos. E se não procedeu com isto, esta decisão é eivada de nulidade, é viciada. Esta decisão administrativa, que insere o imóvel como terreno de marinha e seus acrescidos. Portanto, a população tem a seu favor estas decisões jurisprudenciais. Eu pergunto aqui aos nossos alunos presentes se tem alguma indagação acerca do assunto. Professor, então, sintetizando, o que seria o laudêmio? Bem, a pergunta da aluna Daniele. O que seria o laudêmio? O laudêmio é um ingresso patrimonial, é uma renda que faz jus ao senhorio direto receber, no caso, na enfiteuse pública, a União, receber do enfiteuta. Esta renda, laudêmio, só ocorrerá, só será obrigatório quando da alienação onerosa do imóvel pelo enfiteuta. O laudêmio decorre, portanto, do contrato de enfiteuse ou aforamento. Eu pergunto, alguma outra indagação? Professor, qual a alíquota do laudêmio? Uma ótima pergunta feita pela aluna Laís Priscila. A alíquota do laudêmio é de 5%. 5% sobre o valor venal do imóvel. Isto é, o valor venal do imóvel é a base de cálculo. Então, se nós temos um imóvel de R$500 mil, o laudêmio, 5%, será de R$25 mil.
Nós percebemos daí que é um grande valor, né? Um grande valor. Alguma outra indagação? Professor, qual seria a consequência jurídica do não pagamento do laudêmio? Uma ótima pergunta pela aluna Rafaela. A consequência jurídica é um efeito negativo. Como todo inadimplente, aquele que não paga o laudêmio não terá o seu nome registrado no imóvel. Bem, com essas brevíssimas considerações, nós passamos para o resumo da aula de hoje. Na aula de hoje vimos sobre o laudêmio, vimos a sua etimologia, né, de onde veio a palavra laudêmio, o seu conceito, as suas características, a natureza jurídica, as rendas que são inconfundíveis com o laudêmio, a confusão dos sujeitos, sobre a Instrução Normativa número 5, baixada pela Secretaria de Patrimônio da União. Vimos também sobre a ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade número 4264, que tem como alvo a inconstitucionalidade do artigo 11 do Decreto-Lei 9.760, de 46. Bem, lembro a todos os telespectadores que, querendo enviar suas indagações, suas perguntas, envie para o seguinte endereço eletrônico: saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as aulas, é só acessar www.youtube.com/saberdireitoaula. Convido todos para assistir aos outros programas da família Saber Direito, através do www.youtube.com/saberdireito responde e Saber Direito debate. Encerramos assim o nosso curso, o laudêmio e sua juridicidade. Muito obrigado a todos.